Que acidente que foi esse livro, eu não tô falando só do título. Gente, eu gosto muito da Freida McFadden, né? Eu já li A Empregada, só o primeiro, ainda não li o restante. E aí eu fui ler esse daqui, O Acidente. E eu vou te falar que assim como no livro em si, na história, ele também tem umas derrapadas. Mas apesar de tudo isso, já dando spoiler, ele ganhou a nota 4.5 na minha avaliação. Eu vou fazer aqui a resenha dele detalhada, dos pontos positivos e pontos assim que eu não curti tanto. E aí lá pro final do vídeo, quando eu falar alguma coisa que pode gerar spoiler ali, aí eu dou um aviso de spoiler, eu coloco aqui na edição também, tá? Vamos começar falando aqui da temática desse livro. Nesse livro aqui, que é um livro aqui de um tamanho ali razoável de livro, não chega a ser muito grande nem muito curtinho, a gente vai acompanhar a nossa protagonista, que é a Tiga. A Tiga, ela está grávida, ela trabalha num supermercado, não ganha muito bem, mora ali numa espécie de pensão, pelo que eu entendi, que são casinhas separadas, mas muito próximas. E ela tá estudando enfermagem, ela é uma mãe solo, e essa filha dela é fruto de um abuso, então já fica um leve aviso ali de gatilho, porque algumas vezes é mencionado sobre esse abuso ali ao longo do livro, tá? Mas nada explícito, mas menciona algumas vezes, então se você tiver alguma sensibilidade com isso, talvez não é um bom livro pra você. E aí essa Tiga, ela tá ali passando por algumas situações complicadas financeiramente, e a pessoa ali, né, que fez isso com ela, oferece um acordo que vai dar uma bolada de dinheiro pra ela ficar quieta, basicamente. E aí o irmão dela, que é o Dennis ali, também fica estimulando ela a aceitar. Ao que tudo indica, ele não sabia, né, do que tinha acontecido, mas ele fica ali falando, não, aceita, porque você vai ter dinheiro e tudo mais. E onde que começa o acidente em si, que é a temática principal, né? Ela tá indo pra casa do Dennis pra passar um tempo ali após negar aquele dinheiro ali desse acordo que ela tava fazendo com o Simon, que fez, enfim, isso com ela e que é a pessoa ali que gerou a filha dela, que ela chama de Atunzinha, porque ela tem muito desejo de comer atum durante a gravidez. E aí, ao longo dessa viagem, acontece um acidente. Só que aqui, como na capa diz que esse é só o início do pesadelo, a temática principal gira em torno do depois do acidente. Porque quando acontece ali o acidente, que ela tá no meio da nevasca, o carro derrapa, enfim, ela bate, lesiona a perna e tudo mais, o que que acontece? Ela é resgatada por um moço que tava vivendo ali, né, que vive ali na região, que é o Hank. E o Hank leva ela pra casa pra ela ser cuidada, ela tava grávida ali, tipo, de 8 meses, bem perto ali do parto. E o Hank, ele é casado com a Polly, eles são um casal sem filhos. Aí a mãe da Polly, né, que é a esposa do Hank ali, que foi o cara que resgatou a Tiga, leva ela pra casa, começa a cuidar dela, porque a mãe da Polly tinha falecido recentemente, então eles tinham um porão da casa, onde eles tinham praticamente um mini hospital. Então tinha cadeira de roda, tinha maca, aquela cama ali que levanta, né, tinha remédios, enfim, tudo que a Tiga fosse precisar ali. E onde que tá a atenção desse livro? A Polly, ela não pode ter filhos, mas ela sempre quis ter filhos. E aí, ao longo dos capítulos, a gente vai descobrindo ali o porquê que ela não tem filhos, o que ela fazia, o passado dela, né? Ela trabalhava como enfermeira num hospital, que era o único hospital ali da cidade, que agora eu não vou lembrar o nome especificamente. Mas ela trabalhava como enfermeira, tinha bastante tempo ali de empresa. E aí eles falam, né, o que aconteceu com a Polly. E ela pediu demissão, mas ela provavelmente viria a ser demitida, porque como eles tentavam ter filho há muito tempo, tentaram fazer inseminação artificial, tentaram adotar várias coisas, eles nunca conseguiram ter a criança. Chegou um momento que a Polly foi fazer um plantão no berçário e ela não queria largar o bebê de jeito nenhum. Até aqui não é spoiler ainda, tô contando o passado dos personagens, né? E aí, com o passar do tempo, a Polly começa a ter outro tipo de interesse na Tiga, que é pegar essa criança. E aí agora sim já entra o alerta de spoiler, então aqui eu vou falar várias coisas, inclusive falar um pouco do final em si, tá? Então daqui pra frente vai conter spoiler, tá? Aí com o decorrer, né, acontece algumas coisas, né, que a Polly fica ali, eu quero essa criança, ela tenta negociar com o Hank. E aí, onde que é a grande tensão do livro e onde que é a parte que me incomodou ao mesmo tempo, tá? A grande tensão do livro é o fato da Polly manter a Tiga em cativeiro, ela fica dopando ela ali com antialérgico, né, então nada que não fizesse mal, que fosse fazer mal pra criança.
ela não quer levar a Tegan pro hospital de jeito nenhum, porque ela já tá planejando induzir ela ao parto e pegar a criança ali mesmo e depois ver o que faz com a Tegan, né? E aí, onde que tá a parte que eu achei um pouco ruim? Que ficou muito tempo ali, apesar de ter decorrido poucos dias ali, acho que menos de 2 semanas, pelo que eu entendi da narração ali, eu acho que ficou um pouco maçante aquela cena ali de toda vez a Polly vai lá, ela dá o antialérgico pra Tegan, e a Tegan fica desconfiando do Hank. Então várias vezes a Tegan ficava desconfiando que o Hank tava mantendo ela em cativeiro, que o Hank queria fazer mal pra ela. Chegou um momento, inclusive, que a Polly tava com o braço meio machucado, e aí eu vou explicar depois de por que era. Mas ela achou que era o Hank que tinha machucado o braço dela. Então a Tegan tava todo o tempo achando que era o Hank que queria fazer mal pra ela. E a Polly tava ali pra, de fato, proteger ela. Só que a gente já tinha percebido que era o contrário. Então eu acho que um ponto que pecou um pouco era que aquilo pra gente já tava claro quem era a vilã. Só que pra Tegan não. Então era toda hora a Tegan querendo, ai não deixa o Hank vir aqui. E aí a Polly ia lá e falava pro Hank que a Tegan tá adorando ficar lá, que ela pode ficar quanto tempo for necessário, que tá tudo certo. Então, uma coisa que me irritou foi um pouco da gente tá vendo ali e a Tegan não tá vendo, sabe? Sendo que assim, na minha cabeça tava muito óbvio. E aí, de onde que surgiu esse machucado no braço da Polly, né? O braço da Polly ele foi machucado pelo Mitch, que era o vizinho praticamente de frente deles, que tinha uma filha chamada Sadie. A Sadie tinha ali por volta dos seus 9 anos, ali, se eu não me engano. E aí a Sadie era uma criança que ela sofreu uma grande negligência ali de cuidados, né? O Mitch, ele tinha alguns problemas de alcoolismo. E aí, com esses problemas ali, né, tava acontecendo, a Sadie muitas vezes ia pra casa da Polly, acabava comendo lá, porque tinha vez que ela passava o dia inteiro só comendo bolacha, então ela não se alimentava direito. Ela andava com a roupa suja, tipo, as unhas dela viviam sujas. Aí teve uma vez que a Polly deu banho nela e tudo mais, cuidando como se fosse uma mãe de verdade ali, né, realmente. E aí o Mitch odiava que a Polly cuidasse dela, então teve ali várias cenas ali deles brigando, até que chegou um dia que ele foi lá na casa dela, ele pegou forte no braço da Polly, então daí que surgiu o machucado no braço dela. Então foi do vizinho Mitch, porque a Polly tava cuidando da Sadie, e não do Hank, né? O Hank nunca fez nada com a Polly, um divo. E aí, beleza. Caminhando já pro final do livro, né? Porque assim, o grande desencadear de toda a história é o fato da Tegan estar no porão, a Polly enganando ela, assim por diante. Então esse é o ponto totalmente negativo, que eu acho que ficou muito chato a gente já saber quem era a vilã. Então, diferente da empregada que a gente descobriu praticamente junto a história, aqui a gente já sabia que a Polly era o problema, só que a personagem não. Então, pelo menos eu já tava tipo assim, mulher, olha ali o que tá acontecendo e perceba que não é o Hank que tá fazendo alguma coisa de errado. E aí, depois de tudo isso, né, acontece um dia que o Hank resolve, aqui já é praticamente o final do livro, tá? Então aqui já é mais spoilers ainda, caso você não queira ouvir. Mas assim, mesmo se você ouvir o final, indico muito você ler o livro, acho que vale uma leitura, né? Como eu digo, 4.5 de 5, só pra mim que pegou um pouco o fato de eu saber antes quem era a vilã ali da história e, né, enfim, e a protagonista, a Tegan, não tinha percebido. E aí chega um momento que o Hank entra no porão, a Tegan fica desesperada e ele fala, a gente tem que ir pro hospital antes que ela volte. Só que nesse tempo a Polly já tinha dado umas poção de parideira, alguma coisa assim pra Tegan, que ela tava a todo custo querendo induzir o parto pra logo ali pegar essa criança, né? Então tem todo esse rolê dele levar a Polly, a Tegan, e a Tegan, tipo, fica lá, não faz mal comigo, não sei o quê. E aí ela fica até querendo fugir no meio do caminho, então o Hank tá com ela no carro, a caminho do hospital, e a Polly fica, tipo, gritando pra carros do lado, pra pararem e tudo mais, e tipo assim, amiga, você não tá percebendo? E aí muito tempo depois só que ela entende que ele falou, tipo, a gente tem que ir antes que ela chegue, que era o fato da Polly voltar, certo? Aí a gente parte pro final do final, então agora sim eu vou contar qual que é o final do livro. Esse momento aqui é que você pode já sair aqui do vídeo e conferir outros vídeos aqui do canal. Bom, vamos lá. E aí a Polly resolve ir até o hospital, que ela não desistiu ainda de pegar essa criança. E aí nesse tempo a Tegan tá lá internada, ela tá acompanhada do irmão e acompanhada do Jackson, que é uma pessoa que ela tem um apego muito grande. O Jackson, digamos que ele era meio que um advogado, um assistente do Simon, que foi a pessoa ali que abusou da Tegan, né? E que gerou a Tunzinha ali.
o Jackson tava ali querendo contar alguma coisa pra ela, ele não conseguia contar pra ela, o Dennis não deixava o Jackson chegar perto, a própria Tegan não queria o Jackson muito por perto, porque ela achou que o Jackson tava, tipo, do lado ali do Simon, né? Então ela achava que o Jackson só tava ali cumprindo ordens, tava nem ali pra ela, sendo que eles, tipo, jantava junto, às vezes fazia compra de mercado pra ela do bolso dele, então assim, ele ajudava bastante ela ali na medida do possível. E aí, quando a Polly resolve ir pro hospital, né, coincidentemente só tinha um hospital na cidade, ela tinha o uniforme, ela tinha o crachá da época que ela trabalhava lá, deixa ela passar, ela resolve pegar bem no horário, que obviamente era o mesmo há muitos anos, que era a troca de turno. Então ela resolve ali na troca de turno ser a enfermeira responsável pela Tegan. Aí logo que ela chega no quarto da Tegan pra tentar pegar a criança, enfim, ela sai até com a tesoura ali e tal, pra atacar a Tegan, ela chega lá, o Dennis, que é o irmão da Tegan, aquele que ela tava indo atrás ali pra encontrar ele, né, pra ficar um tempo na casa dele, tava tentando injetar alguma coisa na veia dela. E aí a Polly se torna, deixa de ser a nossa vilã e vira a heroína. Porque ela fica impedindo ele, ela chama segurança, tudo mais. E aí onde a gente tem o grande plot do livro, né, que é o fato da Polly ter salvado a vida da Tegan, sendo que ali, durante o confinamento, várias vezes ela pensou em, né, só ficar com a criança e a Tegan ia pro outro plano ali. E aí a gente tem o grande plot, que é quando o Jackson, né, que era o amigo ali da Tegan, fala, então, o seu irmão, ele é meio que sócio do Simon. Então, no final, ele tava do lado do abusador ali da Tegan, né? Então ele tá querendo calar a boca ali dela praticamente, de formas ali mais definitivas, né? Então, ao que tudo indicava, ele ia colocar morfina, acho que na veia dela, e ela já tinha tomado a dose máxima ali que podia no estado que ela tava, então provavelmente a Tegan ia pra algum outro plano, né? E aí esse foi o grande plot, que era o fato dele estar do lado do Simon e dele conhecer o Simon, que até então a gente não sabia que eles tinham alguma ligação, né? E aí também temos um outro plot, que era o fato dele ter um grande rancor da Tegan. Por quê? Ele tinha o sonho de ser esquiador, ou patinador, agora não lembro, acho que era esquiador profissional ali, né, que era um lugar que tinha muito gelo. Só que ele sofreu um acidente lá no passado, que ele teve algumas lesões que impediram ele de concretizar esse sonho, né? E aí volta a trazer a história de como que aconteceu esse acidente. Esse acidente aconteceu quando ele tava indo buscar a Tegan numa festa, se eu não me engano. Festa essa que a Tegan tinha brigado com o namoradinho dela da época, algo assim. Então meio que ele teve o sonho de ser um patinador profissional, impedido graças a ter ido socorrer a Tegan e ter sofrido um acidente. Então sim, dá a entender que ele tinha um grande rancor da Tegan e chegou ao ponto ali que era meio que sócios ali. E foi onde ele acabou ali conhecendo o Simon, né? Enfim, depois o Simon fez o que fez ali com a nossa protagonista, a Tegan, né? Então, foi até constatado no laudo que o carro da Tegan foi sabotado, por isso que ela sofreu o acidente, né? Então, deu a entender que foi o próprio Simon que tinha feito isso, não foi o Dennis, tá? Então, teve esse ponto que a Polly salvou a vida da Tegan no final. E aí teve o segundo plot, né, que foi o fato ali de que no final a Polly não ficou com a criança, mas foi onde eu chorei nesse livro. Eu nunca ia pensar que eu ia dizer que eu chorei com o livro da Frida McFadden, que foi o final da história, né, que no final a Polly e o Hank ficam com a Sadie, que é aquela criança ali que eles estavam tomando conta, né, que eles estavam ali ajudando, praticamente tendo a tutela ali dela, já que o pai era totalmente ali ausente. Que o que aconteceu, né? Quando a Polly foi pro hospital e o Hank foi atrás dela, no que eles voltaram pra casa, ele chegou em casa, tava cheio de polícia, e a Polly já ficou tipo, nossa, vieram pegar a gente, que a gente tava mantendo a Tegan em cativeiro. Só que a Tegan mesmo optou por não contar nada, porque na cabeça dela, ela tava só sendo protegida pelos dois, porque no final a Polly salvou ela do próprio irmão, então ela não via a Polly como uma vilã, e sim como uma pessoa que salvou a vida dela. E aí, o que aconteceu? Eles viram que o Mitch, né, o pai da Sadie, tinha ido para um outro plano. E como que isso decorreu? Foi quando nos últimos capítulos, depois de não sei quanto, a gente tem 2 capítulos, são POV do Hank, né? Então, os livros da Frida McFadden, assim como na Empregada, eles sempre são no POV de algum personagem. Então tinha POV da Polly, POV da Tegan, sempre essas duas, só que aí chegou lá no final, teve 2 POV do Hank. Que foi onde eu fiquei, opa, o Hank não teve capítulo dele até agora, o que aconteceu, né? E aí no POV do Hank ele fala que, enfim, ele foi ali perguntar da Polly, quando ele viu que a Polly tinha sumido ali no momento, né, que ela foi comprar umas coisinhas ali, né?
pra, enfim, pegar a criança. Aí ele foi na casa dele e foi onde ele viu que o Mitch foi e falou pra ele que, então você não consegue tomar conta da doida da sua esposa, enfim, porque meio que todo mundo já sabia o que tinha acontecido com a Polly. E aí o Hank ficou muito bravo, né, eles brigaram ali e ele arremessou o Mitch pela janela, né, pela sacada ali que tinha, ele caiu com a cara na neve, né. Mas principalmente não foi só por isso, foi porque durante essa conversa, nessa discussão, ele viu a Sadie e a Sadie estava cheia de hematomas no rosto. Então o Mitch agredia a própria filha. Então, esses dias que talvez ela não tinha ido na casa da Polly, foi porque ela estava totalmente machucada ali, né? Então, além de ser negligente, ele também agredia a própria filha, o Mitch. Aí o Hank, né, jogou ele ali da sacada. Aí ele viu que o cara tava muito bravo e começou a chamar a filha dele. Aí o Hank falou, tipo assim, não, você não vai mais maltratar ela. E ele pisou ali na cara do cara, na neve. E aí, né, até ele parar de se debater. E aí foi pra outro plano. E aí o Hank, né, falou pra menina, tipo, avisa que ele caiu, que foi um acidente, algo do tipo. A polícia acreditou nessa história. E aí onde que eu chorei foi quando, no final de tudo isso, eles conseguiram a tutela da Sadie. Então no final a Polly sim teve a sua criança, né, que foi a Sadie. E aí lá no final, ele pergunta ali pra Sadie, né, que depois de um ano, né, a gente pula pra um ano depois. Aí ele pergunta pra ela se ela se lembra da última nevasca que teve, né? E aí ela fala que, né, enfim, se lembra tal. Ele pergunta se ela se lembra do pai dela, que era o Mitch. Aí ela vai lá e fala, não, você que é meu pai, Hank. Então, tipo, meio que pra ela, o que o Hank fez um favor pra ela. E ela reconhece ele como pai, foi onde eu chorei, que eu achei muito bonitinho. Ai, você é meu papai, Hank. E tal, até porque eu queria, sim, que a Polly e o Hank tivessem uma família feliz, mas não roubando a criança da Tegan, né? E voltando pra nossa protagonista Tegan, a gente volta ali pra parte que ela tá morando numa casa ali, porque nesse tempo o Jackson fez um outro acordo ali com o Simon, né? Então ela tá morando na casa, construindo a brinquedoteca da criança, enfim. E aí o Jackson continua sendo um grande amigo dela, né? Só que aí já dá a entender ali que ele tá querendo chamar ela pro encontro depois de tudo isso, né? E aí, tipo, elas estão felizes, ela tá chamando o Jackson ali pra ir lá mais vezes. Às vezes o Jackson dorme no quarto de hóspede lá que tem. Então dá a entender que ela, o Jackson e a criança dela, que agora esqueci o nome, mas vamos continuar chamando de Atunzinha, vão ser também uma outra família feliz. Então, finalizando aqui as considerações, é um livro 4.5 de 5, só porque eu achei que ficou muito monótono e repetitivo o fato ali da Tegan no porão e elas ficarem ali, a gente sabendo já quem era vilã e ela não vendo isso. Mas recomendo bastante. E se você quiser mais recomendações de livros, também tem aqui no link, aqui abaixo, minhas recomendações de suspense e de romance também. E o último convite é para convidar vocês para a maratona literária que eu tô fazendo agora, que é a Páginas de Outono, no qual eu propus 6 desafios literários, 6 tipos de livros. Vocês escolhem os livros, não tem que ser exatamente os mesmos que eu vou ler. E aí você vai lá e tem ali o prazo para ler eles até o final do outono, que é 21 de junho, pelo que eu pesquisei na internet. Então eu deixei aqui também abaixo o link da maratona, onde você pode ver todos os desafios ali. Você pode até ver os livros que eu escolhi também. E vai ser bem legal ali pra você ver você evoluindo na leitura. Você pode ali conversar comigo e com as outras pessoas também, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Eu te espero na maratona, hein? Já escolhe os seus 6 livros pra ler até o final de outono. Tchau, tchau!